Prosseguindo no estudo da hermenêutica sagrada, vamos ao capítulo 3 da lição 3. O que Deus faz pelos intérpretes? Número 1, dá o espírito de sabedoria e de revelação. Claro que estamos tratando aqui de sabedoria espiritual. E revelação, como nós definimos, revelação é o meio que Deus usa para trazer um mistério ao homem. Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Número 2, ilumina-o para compreender a revelação. Eu separei 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Então, iluminação é a capacidade do homem compreender a revelação de Deus, a capacidade do homem interpretar corretamente as Escrituras Sagradas. Você tem o exemplo de José, que foi iluminado para interpretar corretamente aquele sonho do faraó. Também Daniel, que por 2 vezes foi iluminado para interpretar corretamente os sonhos dados a Nabucodonosor. Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, iluminar os olhos, claro que aqui é uma forma simbólica, não é luz natural. Essa iluminação é a capacidade de compreensão, abrir o entendimento do homem para que ele saiba qual é a esperança da nossa vocação. Ou seja, ele compreender as coisas espirituais, as coisas eternas. Porque a nossa esperança é algo que nós não vemos, algo que nós não podemos tocar. Então, essa fé espiritual nós compreendemos porque Deus iluminou os nossos olhos. Número 3, a Bíblia também diz o que é que Deus faz pelo intérprete. Ele explica toda a verdade. Lucas capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, esse texto de Lucas, que ele fala do Senhor explicando aqueles discípulos tudo que profetizava sobre ele. Então você veja, os judeus até hoje, eles leem as Escrituras, eles não conseguem ver um Messias como Jesus Cristo foi. Eles esperavam um Messias guerreiro. Hoje, eles esperam um Messias ensinador, menos mal. Porém, eles esperam um Messias que vai ensinar eles todos os códigos da Cabala. Ou seja, eles esperam um Messias espírita. Então, continuam errando. Por isso que, segundo a profecia, eles acabarão por errar adorando, recebendo o anticristo. Marcos capítulo 4, versículo 34, na versão revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, diz: e sem parábola não lhes falava, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Porque diversas vezes Jesus Cristo falou que a eles, aos fiéis, era dado conhecer os segredos do reino de Deus, os mistérios do reino de Deus. Porque aqueles que andavam, às vezes com Jesus, muitos deles, na verdade, tinham outros interesses, como os fariseus. Então, Jesus Cristo diz que aos discípulos era dado
conhecer esses mistérios, mas não aos fariseus. Os fariseus, eles ouviam e simplesmente não entendiam. Número 4, abre-nos os olhos. Então, no mesmo texto de Lucas 24, quando Jesus está explicando para aqueles discípulos do caminho de Emaús, né, depois das explicações de Jesus, diz que abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então, aquele momento de comunhão, porque Jesus partiu o pão com eles, e quando Jesus fez isso, quando eles participaram daquele momento de comunhão, então os seus olhos foram abertos. Número 5, abre-nos o entendimento. Lucas 24, 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Mesmo durante o tempo que Jesus estava aqui na terra, Jesus não revelou tudo aos apóstolos. Tinha alguns que tinham dificuldade ainda de entender algumas coisas. Podemos citar como exemplo o apóstolo Pedro. Ele não compreendeu completamente como ele deveria se comportar em relação aos gentios. Já Saulo de Tarso se converteu, e aí se tornou o apóstolo Paulo. Então, ele compreendeu perfeitamente que não existia distinção nenhuma. Ele podia entrar na casa dos gentios, comer com os gentios, isso não tinha problema nenhum. Mas o apóstolo Pedro, nós vemos que na carta aos Gálatas o apóstolo Paulo diz que teve que repreendê-lo, porque ele ainda tinha algumas atitudes de discriminar os gentios. Não havia mais nenhuma diferença entre gentios e judeus, não havia diferença nenhuma. Então, até o momento que Jesus Cristo está aqui na terra, os israelitas eles ainda tinham dificuldade de compreender algumas coisas. E teve algumas coisas que Jesus realmente disse que não iria lhes mostrar, porque eram coisas que estavam relacionadas ao futuro. Antes de Jesus ascender aos céus, no livro de Atos, é relatado que os apóstolos, os discípulos, chegaram a Jesus e perguntaram se ele restauraria, em que tempo ele restauraria o reino de Israel. E Jesus falou, olha, não vos cabe saber os tempos e as estações determinadas pelo Pai. Então, tinham algumas coisas que só iria compreender aqueles que vivessem o tempo do fim. Bom, muitos intérpretes estão falando hoje que nós estamos vivendo o tempo do fim. Eu também, ao olhar todos os sinais que eu vejo no mundo, eu observo. Nenhum momento da história da humanidade nós tivemos tantos sinais como estamos tendo hoje. Então parece que nós estamos próximo do tempo do fim da era da igreja. Então nós vamos compreender coisas que os apóstolos não compreenderam naquele tempo. Existem coisas que é para o nosso tempo.